Pessoal, boa tarde, bem-vindos à nossa aula de Matemática Aplicada à Economia. Então, essa é a aula do dia 21 de março. A lista 1 já está lá na nossa pasta do Google Drive, está com data até o dia 29. Se atente que algumas questões são obrigatórias para entregar e outras questões são optativas, tá? No dia 30 de março, eu pretendo fazer uma aula de dúvidas, tá? Essa aula é síncrona, então eu vou estar ao vivo com vocês e não vai ser gravada, tudo bem? Então, dia 30 eu vou fazer essa aula de dúvidas e, ao mesmo tempo, eu vou disponibilizar para vocês um gabarito das questões obrigatórias, tá? Na aula de hoje, então, a gente já falou dessa parte da álgebra linear, transformações lineares, produto interno. Na aula de hoje, a gente vai começar a análise. Só que antes de começar a análise, que é um assunto extremamente importante para vocês durante o curso do mestrado, eu queria fazer uma introdução para deixar mais didático, tá? Então, a aula de hoje eu vou fazer uma revisão matemática de conceitos básicos de matemática para a gente começar a entender essa parte de análise, tudo bem? Eu acho que é importante para vocês durante o curso de mestrado e eu acho que vai ser legal. Eu não queria utilizar o meu material que eu faço na graduação, porque alguns alunos que estão aqui já fazem o meu curso de graduação, mas eu acho meu material didático. Então, eu preferi utilizar, tá? Tem algumas coisas que a gente já viu, que acho que vocês já devem saber, mas eu vou passar mesmo assim para, não sei, caso alguém ainda não tenha visto ou não esteja lembrado, tá? Então, a aula de hoje é só uma aula de revisão, uma base para a gente poder construir para ir para essa parte de análise matemática, tá? Então, o que é uma função? A gente falou nas outras aulas, a transformação linear, que é uma função bem específica, mas de forma geral, o que é uma função? Então, a função descreve uma relação entre duas quantidades, entre duas variáveis. Por exemplo, a viagem do Uber depende da distância percorrida do carro, não é? Quando você vai lá, abre seu aplicativo, coloca lá para calcular o preço da viagem do Uber, aparece um preço lá a partir da distância que você colocar. Ah, eu quero ir para Lauro de Freitas, vai ser um preço. Ah, eu quero ir para Camaçari, vai ser outro preço, não é isso? Então, a partir da distância que você colocar, vai ter um valor dessa passagem. Isso é uma função. Uma função pega valores e leva em outros valores, tá? A propriedade mais importante de uma função, qual é? Ele não pega o mesmo ponto e leva em dois pontos diferentes. Se você colocar lá no Uber e digitar, eu quero ir até o shopping, e ver o preço da passagem, vai ser uma só, não vai aparecer dois valores diferentes. Isso é a propriedade mais importante de uma função. Ele pega um valor e leva em um valor, tá? Então, aqui, por exemplo, né, f de x igual a 10x. Isso aqui é uma função de R em R, né, dos reais nos reais, dos números reais nos números reais. F de 1 é 10, F de 2 é 20, F de 3 é 30. Então, isso daqui é a forma como a gente descreve essa função, tá? Exemplo 2, f de z igual a 5 mais 1,5z. Isso aqui é uma função que tem um termo que não depende do z, e esse termo aqui que depende do z. Isso aqui é uma função, f de 1 vai ser 5 mais 1,5, f de 2 vai ser 5 mais 3, e por aí vai, tá? A função de economia é o custo. A função custo é uma função quadrática, né? C de x igual a 1.000 mais 300x mais x ao quadrado, isso aqui é uma função custo. Suponha que você tem uma empresa que fabrica cadeiras e, com a análise do custo que você fez dessa empresa, você descobriu que, para produzir X cadeiras, seu custo é de isso daqui. Então, para produzir 10 cadeiras, temos X igual a 10 e o custo é de... Aí é só substituir, né? Bota aqui X igual a 10, então aqui vai ser 300 vezes 10, mais 10 ao quadrado, e vai dar 4.100. Para produzir 100 cadeiras, custo de fabricar 100 cadeiras vai ser 1.000 mais 300 vezes 100, mais 100 ao quadrado, que vai lhe dar 41.000. E para produzir 50 cadeiras, o custo de produzir 50 cadeiras vai ser 1.000 mais 300 vezes 50, mais 50 ao quadrado, que vai lhe dar 18.500. Aí eu deixo como exercício para vocês, esse material está lá disponível para vocês, está lá na pasta do Google Drive, tá?
Calcule o custo de produzir 0 cadeiras e qual é a interpretação econômica desse valor. O custo de produzir X cadeiras dividido por X. Quem fez o curso de Introdução à Economia lembra que isso aqui é o custo médio. E calcule o custo de produzir X mais 1 cadeiras menos o custo de produzir X. O que significa isso daqui? Tá, isso aí eu vou deixar como exercício para vocês. Durante o curso de mestrado, muitas das funções que vocês vão ver, existem alguns formatos específicos, tá? A função, tem a função linear, que é a função no formato f de x igual a mais bx. Então, por exemplo, f de x igual a menos 3 mais 5x é uma função linear, f de x igual a 10,5 mais 15x é uma função linear, f de x igual a 3 mais 10,312x é uma função linear em x, tá? Isso aqui é uma função de R em R, tá? Eu estou trazendo de R em R para depois a gente estender essa parte de análise, tá? A função quadrática, f de x igual a 10 mais 20x mais 6x ao quadrado, é o que a gente chama de função quadrática. Quadrática por quê? É quadrática no x. Se aqui fosse x ao cubo, então seria uma função, como é que chama? Cúbica, alguma coisa assim. Então, se o termo aqui, o maior grau for 2, a gente chama de função quadrática, tá? Renan, e se fosse uma função de duas variáveis, f de x e y igual a 10 mais 20yx mais 6x ao quadrado. Essa seria uma função quadrática em x, mas de forma geral não é uma função quadrática porque tem um y vezes x. Tudo bem? A função de custo é a função mais geral que a gente tem em economia. Essa função é uma função quadrática. Então, essa função daqui, função custo, é uma função quadrática. Então, de forma geral, aqui de novo a função de R em R, essa função aqui, isso aqui é uma função. f de x igual a 0 mais a 1x mais a 2x ao quadrado mais a nx elevado a n. Isso aqui é uma função, quem são os parâmetros dessa função? A 0, a 1, a 2, a n. A 0, a 1, a 2, a n são números escalares. São valores escalares, são reais, são números. 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 10, menos raiz de 2, raiz de 2. Renan, e se fosse números complexos? Poderia ser também. I, sabe quem é I, né? I é igual a raiz de menos 1. Existe a raiz de menos 1? Não. Então, a gente chama de I, que é o número imaginário. Então, o I poderia ser também. Aqui seria uma função dos números complexos, tá? Mas não vamos dificultar, não. Números reais, né? Então, raiz de 2, 2, 0,5, 10,5 e por aí vai. Temos a função exponencial, que tem esse formato aqui, f de x igual a vezes a exponencial de bx, e temos a função logarítmica, que é o f de x igual ao log de x. Renan, a função exponencial é utilizada na economia? Olha o PIB. O PIB do Brasil, olha o PIB do Brasil. Você tem um PIB do Brasil em 1900, você tem um PIB do Brasil em 1901, 1902 e por aí vai, não é? Por que que os economistas, quando falam do PIB, só falam do crescimento, da variação de um ano para o outro, né? Mas se você olhar de 1910, 11, 12, 13, 20, 30, 40, 50, 2000, você vai ter um crescimento em cima de crescimento e você vai ter uma função exponencial. Geralmente o PIB tem esse formato exponencial. E por que para os economistas não é interessante esse formato exponencial? Porque a gente quer ver o crescimento, e para ver o crescimento a gente usa a função logarítmica, a gente usa o log, tá? Então, log de x, você tem essa função linearizada que a gente chama. Esses são os tipos de funções mais utilizados em economia. Durante o curso de graduação, durante o curso de mestrado, esses são os tipos de funções que vocês mais vão ver durante o curso, tá? Mas ainda pode existir outras funções, que são combinações dessas funções aqui, e outras funções diversas que pode aparecer. Mas 90%, 99% das funções que vocês vão ver durante o curso de mestrado e doutorado tem esse formato aqui, tá? Eu estou apresentando aqui, de forma simplificada, de uma variável. Renan, se fosse duas variáveis, poderia? Poderia. f de x y igual a exponencial de bx mais y. Poderia. Eu estou lembrando as utilizações de economia da função exponencial. Outra utilização, não tem o No Ponzi Game, né? Todo mundo aqui já ouviu falar de esquema pirâmide, não é? O que é o esquema pirâmide? A base, você começa a construir a pirâmide, né? Então, o primeiro cara aporta um dinheiro, aí o segundo aporta o dinheiro, com esse dinheiro
parte do pagamento do primeiro vem para esse, né? No terceiro a porta, então por aí vai. Aquele negócio, você bota R$ 1.000 e vai ter um retorno de 50% ao mês. Isso é possível? Não, só é possível no formato pirâmide. Mais gente entra e coloca dinheiro em cima, não é isso? Quer ver uma outra forma de fazer isso? Que seria diferente? Cartão de crédito. Ah, eu recebi meu cartão de crédito, eu estou devendo R$ 1.000. Então, eu vou utilizar 2 cartões de crédito para pagar esse cartão de crédito. Mas espera aí, agora eu tenho dívida nos 2 cartões de crédito. Ah, então eu pego mais 4 cartões de crédito e pago esses 2 cartões de crédito. Mas espera aí, eu tenho dívida agora nesses 4 cartões de crédito. Ah, então eu pego 8 cartões de crédito para pagar por aí e por aí vai, né? Você vai se endividando, endividando, endividando. Como os economistas não deixam fazer isso, de que forma? Porque isso seria você poder se endividar infinitamente. É o que a gente chama de non-Ponzi game, que é uma função de formato exponencial, tá? Isso tudo que eu falei só foi para dizer uma aplicação prática em economia que a gente usa a função exponencial, tá? Para colocar esse non-Ponzi game. Quem tiver curiosidade, qualquer livro de macroeconomia, o Blanchard, dá uma olhada lá, o Barro Salim Martin, que vai ter lá a função mesmo descrita, né? A do Ponzi. Composição de funções, como é que a gente faz a composição de funções? Renan, eu já vi isso na graduação. Tudo bem, a aula de hoje é só uma aula inaugural para a parte de análise, tá? Então, uma breve revisão, que eu acho que vai ajudar muito de vocês. Eu tenho 2 funções, como é que eu componho elas? F bola G, é a composição da F de G de X. Vamos fazer um exemplo? Como é que eu faço a composição da F bola G de X? Ou seja, F de G de X. Então, primeiro eu aplico a função G de X, que vai ser igual a raiz de X, depois eu aplico a função F. A função F, aplicada ao valor raiz de X, ele pega tudo que está aqui e multiplica por 2. Se eu escrever aqui A, vai ser 2A. Se eu escrever aqui B, vai ser 2B. Se eu escrever aqui economia, vai ser 2 economia. Se eu escrever aqui raiz de x, vai ser raiz de x. Então, f de raiz de x é igual a 2 raiz de x. A composição da fg aplicada a x vai ser igual a 2 raiz de x. Vamos pegar outro exemplo, f de x igual a 2x e g de x igual a 3x. Então, quem é f bola g de x? Quem é f de g de x? Quem é g de x? 3x. O que é que a f de x faz? Pega o que está aqui dentro e multiplica por 2. Então, eu peguei o que está aqui dentro, o 3x, multipliquei por 2 e eu achei o 6x. Tá? Vou passar essa parte de equação, que eu acho que não é tão interessante para a gente. Funções de várias variáveis. Então, aqui a gente viu funções de uma variável, né? Mas a gente sabe que não existe só função de uma variável em economia. Existem também funções de várias variáveis. O que é uma função de várias variáveis? Uma função de n variáveis é uma função do tipo f, que aplica de x1 até xn. Então, x1 até xn são as variáveis da função. Vamos pegar um exemplo, que fica mais fácil de entender. A função consumo é uma função que geralmente a gente escreve em economia como sendo de 2 variáveis. O consumo depende da renda e depende também da tributação. Pensa assim, você recebe o seu salário, sua bolsa de estudo, seu salário do estágio, não sei o que é que vocês estão fazendo, e a partir da sua renda, você tem um gasto, que é o seu consumo, não é isso? Ah, Renan, eu pego parte do meu dinheiro, vou no cinema, pego outra parte do meu dinheiro e passo a feira de casa, pego uma parte do meu dinheiro e pago a energia. Isso é consumo. Isso depende da renda, concordam? Por exemplo, se você acha que uma pessoa que tem a renda de um professor universitário vai gastar tanto que nem o Gabigol, o Gabriel Barbosa, jogador do Flamengo, que ganha 1,5 milhão por mês? Não, né? Então, o Gabriel Barbosa, por ter uma renda muito maior, ele tem um consumo diferente do meu, consumo muito maior, provavelmente. E uma outra coisa que a gente sabe que afeta o consumo é a tributação. Imagina que quanto maior a tributação, isso afeta o seu consumo. Você pode consumir mais ou menos, a taxação do governo, tá? Então, a função consumo, como a gente descreveu aqui, é uma função de 2 variáveis. Renan, mas nessa modelagem matemática que você fez, eu posso colocar uma terceira variável? Pode. Ah, Renan, eu acho que o consumo depende do produto, da minha renda, né, que é o Y. Produto interno bruto, estou falando renda, porque o PIB tem 2 óticas, né? Tem a ótica da renda e a ótica da despesa. Então, você pode olhar pela ótica da renda, seria como se fosse a nossa renda. Tributação e depende também de taxa de juros. Ah, eu acho que quanto maior a taxa de juros, menor o consumo, as pessoas poupam mais. Ah, eu não, eu acho que quanto maior a taxa de juros, as pessoas acabam gastando mais, não sei, você que diz.
Mas aí que poderia ter mais uma variável, poderia ter 10 variáveis aqui dentro. Nesse caso aqui, é uma função de duas variáveis. A gente colocar a taxa de juros, função de três variáveis, e por aí vai. Então, exemplo, f de x e y igual a x mais y. Isso aqui é uma função de quantas variáveis? De duas variáveis. Quem são as variáveis? X e y. F de 1 e 2 é igual a 1 mais 2, que é igual a 3. F de 45 e 9 é igual a 45 mais 9, que é 54. F de menos 1 e 8 é menos 1 mais 8, que é 7, por aí vai. E quanto a F de x e z? Não, mas não era F de x e y? Você pode chamar essa segunda variável como você quiser. Ah, é x e 10, é x e economia, é economia e UFBA. Se fosse F de economia e UFBA, seria economia mais UFBA. F de x e z, ele pega a primeira variável e soma a segunda. Ele pega a primeira variável e soma a segunda. Derivada parcial. Então, acho que muitos de vocês já viram derivada nos cursos de graduação, né? Então, isso aqui é só uma revisão, né? Então, na verdade, e isso aí é uma opinião minha, se você aprender derivada parcial, você aprende derivada, tá? Então, relembrando, né, derivada parcial, considere a função f de x1 até xn, isso aqui é uma função de n variáveis, a derivada parcial de f em relação a xi, tem essa notação aqui, derivada de f com relação a xi, como também tem essa notação aqui, derivada da f com relação a xi, e tem a definição matemática, que é essa daqui. Qual é a definição matemática? Esse é um curso de mestrado, é importante para vocês verem. Eu tenho a variável x1 até a variável xi menos 1, eu estou derivando com relação à iésima variável, não é isso? A variável xi. Então, na variável xi, eu dou um acréscimozinho lá do domínio. Xi mais h, só nessa variável xi. Nas outras, eu deixo todas paradas. Xi mais 1, xi mais n. Menos a f de x1 até xn dividido por h. Então, eu estou pegando só um piteleco ali no xi, vendo para onde essa função leva, divido por h. Aplico o limite, eu tenho a derivada. E não, qual é a interpretação da derivada? Eu gosto de interpretar muito de uma forma, que é o seguinte, eu até falo isso também na graduação. Imagina que você tem um rio, e aí você deu uma ideia na sua cabeça, vou colocar um barquinho nesse rio. Aí você foi lá no rio, pegou o barquinho, colocou no rio. O rio, ele tem várias forças agindo lá, né? Tem puxando para a direita, para a esquerda, tem pedra no meio, que vai puxar para um lado, puxar para o outro e por aí vai, não é? Então, mas na hora que você coloca o barquinho vai seguir uma trajetória lá, não vai? Aí eu te pergunto, antes desse barquinho seguir essa trajetória, como é que você sabe qual trajetória que ele vai seguir? São as derivadas. As derivadas são essas forças. Na hora que você colocou o barquinho, aí está puxando para esse lado aqui, é porque a derivada daquela função ali está puxando para lá. Isso é derivada, tá? Eu gosto muito dessa interpretação, na verdade. Exemplo, vamos fazer um exemplo? Renan, mas eu não entendi nada, negócio maluco aqui, feioso. Faça exemplo, vamos aplicar. Esse é um curso que eu vou tentar, e aí já adiantando para vocês, fazer a forma mais aplicada, tá? Do que teórica. Então, exemplo 9, f de xy igual a x mais y. O que significa isso daqui mesmo? Derivada da f com relação a x. Então, você pode escrever dessa forma daqui, f com x embaixo. Pode escrever assim, derivada da f com relação a x aplicada ao ponto x e y, tá? Eu estou derivando isso daqui com relação a x. Mas espera aí, é com relação a x. Mas eu tenho um y aqui. E agora? Vamos fazer uma breve revisão de derivada de uma variável? Então, vamos lá. Antes de responder isso daqui, então aqui eu coloco uma interrogaçãozinha, eu venho para cá. Lembrete de derivada. Então, estou assumindo que cada um de vocês já fizeram algum curso de matemática durante a graduação, que já viram derivadas. Então, isso aqui é só um lembrete, tá? f de x é igual a x. Quem é a derivada da f de x? É a f' de x, que é a derivada da f com relação a x, que é igual a 1. f de x igual a 2x mais 2. Quem é a derivada disso daqui? Tem x aqui? Não. Derivada da constante? Zero. Tem x aqui? Tem. Então, derivada de 2x é 2. F de x igual a 10x. Eu lhe pergunto, quem é a derivada? Aí vocês falam, Renan, a derivada é 10. F de x igual a menos 2x. Quem é a derivada? É menos 2. Por quê? Porque tem essa regrinha aqui. Escreve f de x como sendo a vezes x. Quem é a derivada da f com relação a x? É o a, tá? Eu gosto muito de pensar assim, ó. Tem x aqui? Tem. Então, eu estou derivando em relação a x, né? Tem x aqui? Tem. Então, todo o resto permanece. Então, a continua. E quem é a derivada de x com relação a x? É 1.
Então, aqui vai ser A vezes 1, que é o próprio A. F de y igual a 2y. Ah, Renan, mas eu só sei fazer com x, não sei fazer com y. Sabe também, você não sabe fazer com x? Você sabe fazer com y. F de y igual a 2y. Quem é a derivada disso daqui com relação a y? Quem é a derivada de 2x com relação a x? 2. Quem é a derivada de 2y com relação a y? 2. Renan, mas se fosse z? Ah, não sei, Renan. Quer z? Não. Você sabe também. Acredite. Se fosse a derivada de f de x igual a 2x com relação a x, é igual a 2. F de y igual a 2y com relação a y, é igual a 2. F de z igual a 2z com relação a z, é igual a 2. E f de x igual a 5, qual é a derivada da constante? Zero. Vamos voltar lá. Então, beleza. Eu tenho uma função aqui de duas variáveis, que são as variáveis x e y, e eu estou derivando essa função com relação a x, não é isso? Quem é a derivada disso daqui com relação a x? Essa é a nossa pergunta. Quem é a derivada disso daqui com relação a x? Espera aí, Renan. O y em relação a x é uma constante. Derivada da constante é zero. Então, a derivada de y com relação a x é igual a zero. Isso aqui é um número, tá? Renan, eu não entendo o y. Pensa no número. Pensa que o y é 10. Pensa que o y é 20, y é menos 2, y é menos 5. Eu não estou derivando em relação a x. Em relação a x, o y é uma constante. O y não muda. Então, é 10. Se for a derivada de 10, se eu te perguntasse qual é a derivada de 10, vocês falariam, é zero. Qual é a derivada de 20? É zero. Qual é a derivada de y com relação a x? É zero. E a derivada de x com relação a x? É 1. Então, a derivada parcial da função f com relação a x é igual a 1. E a derivada parcial da função f com relação a y? Tem y aqui? Não. Então, com relação a y, x é uma constante. Derivada da constante, zero. E a derivada de y com relação a y? Igual a 1. Então, a derivada da função f com relação a y vai ser igual a 1. Vamos fazer outro exemplo? Se eu pegasse a função f de xy igual a xy mais y quadrado, essa é uma função de quantas variáveis? Duas variáveis. Quantas derivadas parciais a gente pode fazer aqui? Eu posso fazer a derivada com relação a x, então a derivada de f com relação a x. Posso fazer a derivada de f com relação a y. Então, assim e assim, tá? Pessoal, eu sei que muitas vezes, eu estava lembrando aqui agora, as pessoas gostam de usar aqui um Dzinho, né? Dzinho e Dzinho aqui, tá? Como vocês estão no curso do mestrado e doutorado, eu recomendo o seguinte, não façam isso. Quando eu coloco o Dzinho, dá a ideia de diferencial e geralmente dá a ideia de números reais, de R em R. Quando você coloca o derro, que é essa letra grega aqui, aí dá uma ideia de várias variáveis, tá? É notação matemática mesmo, não é nenhuma explicação. É notação. Geralmente os artigos que vocês vão ver de economia, e já é bom vocês irem se acostumando, usa essa notação aqui ou essa notação aqui, com derro, tá? Só para deixar claro. Então, beleza. Isso aqui é uma função de duas variáveis e eu quero fazer isso daqui. O que é isso aqui mesmo? Derivada da função f com relação a x, né? Qual é a derivada disso daqui com relação a x? Espera aí. Aqui tem x? Não, aqui é y ao quadrado. Então, com relação a x, isso aqui é uma constante. É um número. 10, 20, 30, menos 10, menos raiz de 2. Derivada da constante, zero. Aqui tem x? Tem. Então, a derivada disso daqui com relação a x vai ser igual a... Bom, primeiro, né? Tem x? Tem. Então, todo o resto permanece, o y. Derivada de x com relação a x vai ser 1. Então, y vezes 1. Então, vai dar simplesmente o y, tá? Derivada da função f com relação a y. Espera aí. Aqui tem y, aqui tem y, não é? Então, vamos fazer por parte? Então, antes de responder isso daqui, bota a interrogaçãozinha aqui, vamos fazer esse lembrete de derivada. F de y é igual a y ao quadrado. A derivada da f com relação a y vai ser igual a 2y. Aí eu lhe pergunto, mas espera aí, quem é a derivada da f de y igual a 10y quadrado? Você me responde, Renan, é 20y. E menos 4y quadrado é menos 8y. Tem regra? Tem. Qual é a regra? Isso daqui. Se eu tenho a f de y igual a vezes y elevado a b, quem é a derivada dessa função aqui com relação a y? O expoente desce, então b desceu, e você tira 1 do expoente. Então fica a, que é o que
estava antes, né? Vezes o expoente que desceu, o b, multiplicado o y elevado a b menos 1. Isso aqui vale para a e b quaisquer. Renan, b igual a 10, vale. B igual a 20, vale. B igual a menos 10, vale. B igual a raiz de 2, vale também. Vamos fazer exemplos? Então, nesse caso aqui, o A seria 1 e o B é igual a 2, né? Então, a gente desce o expoente, o 2 desceu, e ficou y elevado a 2 menos 1. Y elevado a 1, simplesmente y. Do 10y ao quadrado, o expoente desceu, então ficou 10 vezes 2 vezes y elevado a 2 menos 1, ou seja, o y. Então, ficou 20y. Menos 4y ao quadrado, o expoente desceu, menos 4 vezes 2 vezes y elevado a 2 menos 1, então menos 8y. 10y elevado a 3, o expoente desceu, então ficou 10 vezes 3y elevado a 3 menos 1, que vai dar 30y ao quadrado. 10 vezes y elevado a 15. O 15 desce, então 10 vezes 15 vezes y elevado a 15 menos 1, ou seja, 150y elevado a 14. Renan, se fosse negativo, 2y elevado a menos 2, quem é a derivada disso daqui com relação a y? O expoente desce, então 2 vezes menos 2, y elevado a menos 2 menos 1. 2 vezes menos 2, menos 4. Y elevado a menos 3. E se fosse 2y elevado a 3 sobre 2, o expoente desce, 2 vezes 3 sobre 2 vezes y elevado a 3 sobre 2 menos 1. Aí faz a conta aqui, vai cortar isso aqui com isso aqui, fica só o 3. 3 meios menos 1, 1 meio, né? Então, vamos voltar ao exemplo 10. Eu tinha f de x e y igual a xy mais y ao quadrado, e aí eu fiz a pergunta para vocês. Quem é a derivada da função f com relação a y, né? Bom, tem y aqui e tem y aqui, né? Quem é a derivada disso daqui com relação a y? Tem y aqui? Tem. Então, todo o resto permanece. Então, o x continua. Quem é a derivada de y com relação a y? É igual a 1. Então, aqui só fica o x. Mais, quem é a derivada de y ao quadrado com relação a y? Quem é a derivada de y ao quadrado com relação a y? 2y. O expoente desce. Então, desceu o expoente, tirou 1 do expoente e ficou 2 vezes y. Assim, a derivada da função f com relação a y vai ser x mais 2y. Mas vai que eu lhe pergunto, peraí, mas eu não quero saber a derivada da função f de forma geral. Eu quero saber daquele ponto específico. Na hora que eu coloco o barquinho lá no rio, a cada momento do tempo ele vai estar num ponto, não é? Então, nesse ponto vai ter uma derivada. Quem é a derivada nesse ponto? Então, quem é a derivada da função f com relação a y, é como se lê isso daqui, aplicada ao ponto x igual a 2 e y igual a 3. É só substituir. O x é 2 e o y é 3. Aqui fica 2 mais 2 vezes 3, que é igual a 8. Quem é a derivada da função f com relação a y aplicada ao ponto 1, 5? Só substituir. X é 1 e y é 5. Então, 1 mais 2 vezes 5, que é 11. Eu deixo para vocês fazerem em casa. F de x e y igual a x sobre y, calcule a derivada com relação a x, a derivada com relação a y, a derivada com relação a x aplicada ao ponto 1, 2 e a derivada com relação a y aplicada ao ponto 1, 2, tá? Eu vou pular essa parte de diferencial total e aplicação prática em economia. Então, de derivadas, que eu queria falar era isso. Aquilo é derivada parcial, tá? Eu estou pensando se vale a pena a gente falar isso daqui. Eu acho que vale a pena, porque eu vou passar a regra do produto e a regra da cadeia. Que são importantes em derivados. São duas regras muito importantes em derivados. Então, vamos fazer uma aplicação prática em economia de derivadas? Então, vamos pegar uma modelagem de mercado. Suponha um mercado em que a equação de demanda é dada por isso daqui. Então, a equação da demanda é A menos BP. Acho que você já deve ter visto isso, né, no curso de microeconomia. Então, isso daqui é a equação geral que a gente descreve a demanda de algum bem. E a oferta tem esse formato aqui, tá? Eu vou deixar para vocês fazerem... Só um segundinho, deixa eu pausar aqui. Oi, pessoal, voltei. Desculpa ter atendido, ter parado a aula para atender, né? Para vocês eu sei que é instantâneo, mas de qualquer jeito deixa eu pedir desculpa, porque estou tentando arranjar uma babá para o meu filho e tá bem difícil, na verdade.
De qualquer jeito, eu vou ter que passar umas horas com ele, sabe? Aí tem que colocar babá para ficar as outras horas, tá bem complicado. Então, beleza. Tem a quantidade demandada, que é A menos BP, tem a quantidade ofertada, que é menos C mais DP, né? Isso aqui é a equação de demanda e de oferta, que você já deve ter visto lá no curso de microeconomia, né? Eu não vou passar com vocês a interpretação econômica dessas funções, mas eu aconselho bastante a ler esse material, tá? E assim, vocês estão no curso de mestrado, vai ter que aprender a se virar mais um pouquinho do que a graduação. E isso é o mestrado e doutorado, tá? Então, eu aconselho dar uma lida nesse material para entender a interpretação econômica. Mas aqui, por exemplo, o que a gente pode ver disso daqui? Isso aqui é uma função linear em P. Não, mas não tem A e B. A e B aqui são parâmetros, são números escalares, 10, 20, 30, menos 10, menos 15, por aí vai. Então, eu tenho aqui que a quantidade demandada é uma variável que ela depende da variável preço. E a variável preço é o que a gente chama de variável exógena. Então, a partir da variável preço, eu calculo a quantidade demandada. A partir da variável preço, eu calculo a quantidade ofertada, tá? Então, aqui nós temos as curvas de demanda e oferta. Aconselho bastante a vocês darem uma lida nessa parte da interpretação, que eu não vou passar com vocês. E aí eu te pergunto, eu tenho uma equação de demanda, eu tenho uma equação de oferta, mas quando você vai na feira comprar abacate, você, é porque eu estou imaginando uma pergunta para vocês se fazerem na feira. Não seria uma pergunta do tipo, vocês veem as curvas de demanda e oferta? Não, você só vê um preço lá, né? Você vê um preço único lá, não é isso? Isso que a gente chama de preço de equilíbrio e a quantidade que vem daí, que é de equilíbrio. Para esse preço e essa quantidade de equilíbrio, a gente faz uma suposição, que eu não escrevi aqui, que é o market clearing, que é não tem excesso de demanda e não tem excesso de oferta. Então, nesse equilíbrio, a quantidade demandada iguala a quantidade ofertada, tudo bem? Então, a curva de quantidade ofertada vai igualar a curva de quantidade demandada. Vamos substituir? Quem é o que de demanda? A menos BP. Então, A menos BP vai ser igual à quantidade ofertada, que é menos C mais DP. Passei o C para cá, A mais C, passei o BP para cá, então ficou B mais D em evidência, P, tá? Então vamos lá, né? O menos C veio para cá, ficou A mais C. O BP veio para cá, ficou mais BP mais DP. Botei o P em evidência, ficou o B mais D. Passei o B mais D para baixo e achei o preço de equilíbrio, que é o A mais C dividido por B mais D. O que isso aqui significa? Nesse mercado de abacate, na feira que você vai, com essa curva de demanda e aquela curva de oferta, o preço de equilíbrio, o preço que não tem excesso de demanda e não tem excesso de oferta, é A mais C dividido por B mais D, tá? Acho que é até importante a gente passar esse exemplo para uma aplicação prática em economia, né? A gente faz um curso de economia, na verdade, né? Porque assim, eu tô pensando aqui, porque tudo isso aqui que eu estou falando, na verdade, para vocês, é para mostrar a regra da cadeia e a regra do produto da derivação, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Mas é importante a gente passar isso aqui. Renan, excesso de demanda, excesso de oferta, o que é isso? Imagina uma feira que tem excesso de demanda. O que é uma feira ter excesso de demanda? É ter gente querendo comprar ao preço que está lá e indo para casa de mão vazia. Isso é excesso de demanda. Tem mais gente querendo comprar do que mais gente querendo vender aquele preço. Tudo bem? O que seria um excesso de oferta? Tem um vendedor querendo vender aquele preço que está lá e não consegue vender. Volta para casa com o produto. Então, esse é o excesso de demanda e o excesso de oferta. Se não existir excesso de demanda e excesso de oferta, porque o preço está em equilíbrio. Tem um preço que todas as pessoas que querem comprar esse preço conseguem comprar, e tem um preço que todas as pessoas que querem vender a esse preço conseguem vender, tá? Que vai ser esse daqui. Então, P barra é chamado preço de equilíbrio desse mercado, isto é, o preço em que a quantidade demandada é igual à quantidade ofertada. Para encontrarmos a quantidade de equilíbrio, substituímos o preço de equilíbrio na equação de demanda ou oferta. Então, vamos lá. Quantidade demandada não iguala a quantidade ofertada, e o preço de equilíbrio não é esse daqui. Então, espera aí. A quantidade vai ser igual à quantidade ofertada, que é menos C mais DP. Então, nesse preço de equilíbrio, que a gente substitui aqui, a gente acha a quantidade de equilíbrio.
Então, vai ser A menos B desse preço de equilíbrio. Mas quem é o preço de equilíbrio? A mais C dividido por B mais D. Então, fica A menos B, que multiplica A mais C dividido por B mais D. Eu não tenho o mesmo denominador e aqui. Para somar, eu tenho que ter o mesmo denominador. Então, vou multiplicar isso aqui por B mais D, e dividir por B mais D, que isso aqui vai ser 1, menos B disso daqui. Então, agora, eu só multipliquei aqui, A vezes B mais A vezes D, menos A vezes B mais B vezes C, dividido por B mais D. Agora, eu vou somar tudo. AB mais AD menos AB menos com mais menos BC, dividido por B mais D. Cortei esse AB com esse AB aqui, sobrou AD menos BC dividido por B mais D. Então, a quantidade de equilíbrio vai ser A vezes D menos B vezes C, que divide B mais D. Então, a gente achou o preço de equilíbrio dessa feira e achou a quantidade de equilíbrio dessa feira. Quem quiser, quem tiver dificuldade com esses parâmetros aqui, A, B, C e D, faz esse exercício aqui. Qual seria na feira que você vai, que você sabe que os parâmetros são A igual a 1, D igual a 1, B igual a 2 e C igual a 2? Quais seriam o preço e a quantidade de equilíbrio de abacate nessa feira que você vai? Aí agora vamos fazer a aplicação de derivada parcial a esse modelo matemático que a gente colocou em economia. Só que para isso, antes da gente fazer isso, vamos ver primeiro uma regra. Eu até coloquei aqui, né? Lembranças de um curso passado. Vamos lembrar de um curso que vocês fizeram, que vocês viram um negócio chamado regra do produto. Derivada de U vezes V é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Escrito de outra forma, a derivada do primeiro vezes o segundo, mesma coisa que está lá em cima, tá? É a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Tem gente que gosta dessa notação aqui e tem gente que gosta dessa notação aqui. Em geral, o pessoal gosta dessa daqui. Vamos fazer um exemplo? Então, U igual a 2x e V igual a 3x ao quadrado mais 2. Quem é a derivada de U com relação a x? Quem é a derivada disso aqui? 2. Quem é a derivada de V com relação a x? Tem x aqui? Tem. Então, 3 permanece. Quem é a derivada de x ao quadrado? O expoente desce, 2, vezes x elevado a 2 menos 1. Então, 3 vezes 2, 6x. E a derivada disso daqui com relação a x? É zero. Então, ficou só o 6x. Então, quem é a derivada de u vezes v? Derivada de u vezes v é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Quem é a derivada de u? 2. Quem é o v? 3x ao quadrado mais 2. Mais u, quem é u? 2x vezes o v'. Quem é o v'? 6x. Então, aqui agora é só abrir esse parêntese, vai ficar 6x ao quadrado mais 4, mais 12, x vezes x ao quadrado. 6x ao quadrado eu posso somar com 12x ao quadrado, ficando 18x ao quadrado mais 4. De outra forma, eu poderia fazer utilizando isso daqui, a f de x e g de x. Tá? Eu vou deixar isso aqui para vocês verem. Mas vai chegar ao mesmo resultado. Aí eu lhe pergunto, mas espera aí, isso aqui é a regra da cadeia para a função de uma variável. E se fosse duas variáveis? F de x e y igual a 2x mais y ao quadrado. G de x e y igual a 3x ao quadrado mais 2y. Quem é a derivada dessa função aqui com relação a x? Ah, Renan, disso daqui só sobra o 2. Disso daqui com relação a x é uma constante. Derivada da constante, zero. Então, isso aqui vai dar o 2. E a derivada disso daqui com relação a x? Tem x aqui? Tem. Então, 3 permanece. A gente já fez ali em cima, né? E a derivada do x ao quadrado, desce o expoente, o 2, 3 vezes 2, 6x, mais isso daqui com relação a x é uma constante. Derivada da constante, zero. Então, ficou só o 6x. Então, essa mesma regra do produto para uma variável vale também para duas variáveis. Vale para a derivada parcial. Então, quando eu faço a derivada de um vezes o outro com relação a x, é a derivada do primeiro com relação a x vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo com relação a x. E você vai achar o mesmo resultado, tá? Até isso daqui eu tô fazendo para mostrar para vocês que regra do produto, que eu acho que vocês já viram em algum curso de cálculo, de matemática, economia matemática durante o curso de graduação, vale também para derivadas parciais. A gente vai ver um exemplo daqui a pouco, outro exemplo, na verdade. Então, aqui já é outro exemplo.
Vamos escrever U como sendo... É outro exemplo, não é isso? Até eu estou confuso. Não, mesmo exemplo, tá? É porque eu estou mostrando aqui com U e V. Aqui eu fiz a derivada parcial com relação a x e usei a regra do produto. Mas muita gente gosta de usar essa regra do produto aqui. Vamos usar essa daqui? Então vamos lá. U igual a 2x mais y ao quadrado, V igual a 3x ao quadrado mais 2y. Nossa pergunta é, quem é a derivada de U vezes V com relação a x? Tudo bem? Derivada do U, a gente já fez lá em cima, vai dar 2. Derivada do V com relação a x vai dar cx. Então, quem é a derivada de U vezes V com relação a x? Agora, se usar essa terminologia, para ser bem exato, essa terminologia não é usada em derivada parcial, tá? Para deixar bem claro. Mas eu estou colocando aqui porque eu acho que para muita gente fica mais didático, tá? A notação utilizada para derivada parcial com várias variáveis é essa daqui, tá? Derivada com relação a x da função f vezes g, tá? Mas eu sei que muita gente aprendeu com o IV e gosta disso daí, então abri essa brecha aqui para entender, tá? Então a derivada de U vezes V, derivada parcial com relação a x, é a derivada de U com relação a x vezes V, mais U vezes V, vezes a derivada de V com relação a x. Derivada do primeiro, parcial, vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo, derivada parcial do segundo. Tudo bem? Vamos lá, de novo, né? A derivada parcial de U vezes V é a derivada parcial de U, do primeiro, vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada parcial do segundo, tá? Então, agora é só substituir. Quem é o linha? É 2. Quem é V? É 3x ao quadrado mais 2y. Mais, quem é U? É 2x mais y ao quadrado. Vezes V', quem é V'? Cx. Abriu esses parênteses e você vai ter a sua derivada parcial. Beleza. Tudo isso, então, foi para mostrar que a regra da cadeia vale também para derivadas parciais, tá? Para derivadas parciais. Vamos voltar para o nosso exemplo de economia. Então, a gente pegou lá uma curva de demanda, uma curva de oferta, calculou o preço de equilíbrio e achou esse valor aqui, não foi? Que a gente pode escrever como sendo A mais C, que multiplica B mais D elevado a menos 1, não é? Isso aqui não está embaixo da fração? Quando eu jogo para cima, eu posso jogar se eu colocar aqui um menos 1. Vamos escrever U como sendo isso daqui, e vamos escrever V como sendo isso daqui. Então, U vezes V é o P barra, tá? Eu posso derivar U vezes V com relação a cada um desses parâmetros aqui. Eu posso derivar com relação a A, posso derivar com relação a C, posso derivar com relação a B, posso derivar com relação a D. Aí você me pergunta, Renan, mas eu faço isso por quê? Porque eu gosto de sofrer? Não, porque existe uma interpretação econômica disso daí, tá? Daqui a pouco a gente vai ver, na verdade. Então, vamos fazer a derivada parcial desse preço de equilíbrio com relação a A, ou seja, vamos fazer a derivada de U vezes V com relação a A. Então, a derivada com relação a A. Então, U a gente chamou de A mais C. O V, a gente disse que é esse resto aqui, que é 1 sobre B mais D, que a gente pode escrever assim também, né? B mais D elevado a menos 1. Quem é a derivada de U com relação a A? Não, não sei fazer. Sei fazer com X, mas com A, mesma coisa. Quem é a derivada de x com relação a x? Ah, Renan, é 1. De y com relação a y? É 1. De a com relação a a? É 1 também. Então, a derivada de a com relação a é 1. E a derivada de c com relação a a? Espera aí, c não depende de a. C é uma constante com relação a a. Ah, Renan, espera aí. Então, na derivada da função com relação a x, se eu pego a derivada de 5 com relação a x, dá 0. Derivada de 10 com relação a x, dá 0. Derivada de uma constante com relação a x, dá 0. Derivada de uma constante com relação a dá zero. Derivada de uma constante com relação a é zero. Então, aqui ficou 1 mais 0, que é igual a 1. E a derivada de V? Espera aí, Renan. Aqui é uma fração, tal, beleza. Mas tem A aqui? Não. Se não tem A, então isso aqui é uma constante com relação a. Derivada da constante é zero. Então, a derivada de U vezes V, derivada parcial com relação a A, tá? Se for usar essa notação, tem que deixar bem claro que é derivada parcial com relação a A, tá? Eu gosto para curso de mestrado e doutorado, sugiro para vocês usarem essa notação aqui, tudo bem? Mas para facilitar, eu vou usar essa daqui agora com a gente para ficar mais didático.
Então, derivada parcial de u vezes v é a derivada parcial do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada parcial do segundo. Quem é a derivada parcial de u com relação a a? É 1 vezes v, que é isso daqui. Mais u, quem é u? A mais c, vezes a derivada de v, que é o zero. Então, isso aqui some, a gente ficou só com b mais d elevado a menos 1, que é 1 sobre b mais d. Então, a derivada parcial do preço de equilíbrio com relação a vai ser igual a 1 sobre b mais d, que é maior do que zero. E aqui é a interpretação econômica que eu vou deixar para vocês, tá? Se vocês forem olhar as curvas de demanda e oferta, faz todo sentido o b e o d serem maior que zero. Da mesma forma, você vai calcular a derivada de p barra com relação a c vai ser igual a 1 sobre b mais d, que também é maior do que zero, tá? Aí eu lhe pergunto, e a derivada com relação a b? Ah, Renan, o b está lá embaixo da fração. Como é que eu faço isso daqui? Para fazer isso, uma das formas que você pode fazer é usando a regra da cadeia, tá? Então, de novo, escreve o U como sendo A mais C, o V como sendo 1 sobre B mais D. Então, a derivada com relação a B de U, então a derivada de U com relação a B, tem B aqui? Não. Então, com relação a B, isso aqui é uma constante. A derivada constante é zero. E qual é a derivada de V com relação a B? Aí vem a nossa pergunta. Então, lembrança de um curso passado, regra da cadeia. Qual é a regra da cadeia em uma variável? Se eu pego a composição g bola f' de x, é a derivada de g aplicada ao ponto f de x, vezes a derivada da função f. Vamos fazer um exemplo? F de x igual a 3x e g de x igual a 5x ao quadrado. Quem é a g da f de x? Aí você faz lá a conta. O f de x leva no 3x, então é g de 3 de x. E aqui a g pega tudo que está aqui dentro, multiplica por 5 e leva ao quadrado. Então, eu peguei 5, levei o que está aqui dentro, o 3x ao quadrado. Então, ficou 45x ao quadrado. Aí eu lhe pergunto, quem é a derivada da g bola f' de x? Quem é a derivada da f de x com relação a x? 3. Quem é a derivada da g de x com relação a x? Desce o expoente, 5 vezes 2, 10, vezes x, então 10x. Quem é a derivada da g bola f' de x? É a derivada da g aplicada ao ponto f de x vezes a f' de x. Quem é f de x? É 3x. Então, a derivada da g aplicada ao ponto 3x vezes a derivada da f. Que é a derivada da f? 3. Que é a derivada da g? 10x. Então, a derivada pega o x e leva no 10x. Ele pegaria aqui economia e levaria no 10 economia. Pega aqui UFBA e levaria no 10 UFBA. Pega o 3x e leva no 10 vezes 3x. Então, 10 vezes 3 vezes 3, 90x. Que se você fizesse de forma direta, você veria que a derivada disso daqui também dá 90x. Renan, mas não é fácil? Aqui, ó, eu não conseguiria direto aqui fazer essa derivada? É verdade, você conseguiria. Mas, em, alguma, em alguns exemplos, não vai ser tão fácil fazer a derivada. Por exemplo, 1 sobre b mais d, a derivada é com relação a b, alguma coisa que está no denominador, em geral é muito difícil, na verdade, tá? Muito difícil não, em geral é difícil de fazer, tá? A gente não consegue fazer direto que nem esse daqui. Então, vamos sair tudo que eu mostrei, a regra da cadeia, para poder usar aqui, tá? Então, vamos pegar aqui uma regrinha. Eu escrevi f de x como sendo x mais d, e escrevi, então, a f de b vai ser igual a b mais d. Então, pego o x, levou um x mais d. Aqui sou eu falando, tá? Eu quero escrever f de x como sendo x mais d. Então, a f de b, de bola, é igual a b mais d. E a g de x eu vou escrever como sendo x elevado a menos 1, que é a mesma coisa de escrever 1 sobre x, né? G bola f de b é o g aplicado a f de b. Mas o f de b é b mais d. Então, vai ser o g aplicado a b mais d. Ele pega o que está aqui dentro e inverte. Então, ele pega o b mais d e leva no b mais d elevado a menos 1. Mas espera aí, o b mais d elevado a menos 1 é exatamente o v. Então, beleza. Tudo isso que eu estou mostrando aqui até agora para usar a regra da cadeia quando a derivada está lá na divisão. Vamos fazer isso? Então, vamos lá. Quem é f' de x aqui? Quem é a derivada da função f com relação a x? Tem x aqui? Tem. Derivada de x com relação a x é 1. E a derivada de d com relação a x? Espera aí, tem x aqui? Não. Derivada constante, 0. Então, ficou 1. E a derivada da g? Ah, Renan, tem aquela regrinha, né, do expoente? Tem.
O menos 1 desce, vezes x elevado a menos 1, menos 1. Então, dá menos 1 x elevado a menos 2, que é a mesma coisa de escrever menos 1 sobre x ao quadrado. Então, a derivada da composição vai ser a derivada da g aplicada ao ponto f de x vezes a f' de x, né? Mas quem é f' de x? 1. E quem é a derivada da g aplicada a x mais d? Espera aí, a derivada da g pega o que está aqui dentro e leva no menos 1 sobre x ao quadrado. Se aqui fosse UFBA, seria menos 1 sobre UFBA ao quadrado. Se aqui fosse João, seria menos 1 sobre João ao quadrado. Se é x mais d, então vai ser menos 1 sobre x mais d ao quadrado, vezes 1. Isso aqui vai dar menos 1 sobre x mais d ao quadrado. Isso é a g bola f' de x. Se fosse a g bola f' de b, então é só substituir no lugar do x e escrever o b. Vai ficar menos 1 sobre b mais d ao quadrado. E isso é a derivada parcial. Olha que legal. A g bola f, que a gente viu aqui, cadê? G bola f é a v. Então, a derivada de v com relação a b é a derivada da g bola f com relação a b. A derivada da g bola f com relação a b, aplicada ao ponto b, vai ser igual a menos 1 sobre b mais d ao quadrado. Então, essa é a nossa derivada parcial. É o v'. Então, v' vai ser igual a menos 1 sobre b mais d ao quadrado. Vamos voltar? Então a gente queria... A gente escreveu o p barra como sendo u vezes v, né, o preço de equilíbrio, e eu quero derivar com relação a b de bola. A de u é fácil, a gente já fez, né? Derivada do u com relação a b de bola dá zero. E a derivada do v com relação a b? Vai dar menos 1 sobre b mais d ao quadrado. Então, agora, aplicando a regra do produto com a derivada parcial, a derivada parcial de u vezes v com relação a b de bola vai ser o quê? Derivada do primeiro, zero, vezes o v, que é 1 sobre b mais d, mais o primeiro, a mais c, todo a mais c, né, em parêntese, que multiplica o v', que é a derivada do parcial do segundo, que é menos 1 sobre b mais d ao quadrado. A mais c joguei aqui para cima, mais com menos, menos, a mais c dividido por b mais d ao quadrado. Então, tudo isso que a gente fez aqui foi para mostrar para vocês que a derivada parcial do p barra com relação ao b vai ser menos a mais c sobre b mais d ao quadrado, e isso daqui vai ser menor do que zero. Aí aconselho a vocês voltarem e ver a parte da intuição econômica, vocês vão ver que A, B, C e D são maiores do que zero, consequentemente, esse cara aqui é maior que zero, esse cara aqui de baixo já é maior que zero, isso aqui tudo é maior que zero, mas tem um menos na frente. Então, isso aqui tudo fica menor do que zero. Da mesma forma, a derivada do preço de equilíbrio com relação a D é menor do que zero. Vai dar o mesmo valor, tá? Beleza. Então, isso daqui foi para fazer a derivada parcial com relação a B, C e D. Vou fazer o seguinte, que eu ia até falar de integrais hoje, mas não vai dar tempo. Eu vou deixar integrais para a próxima aula, tá? Então, só para terminar aqui, se quiser, já pausa a aula, já dá como finalizada, tá? Essa segunda parte de análise, a gente vai trabalhar mais em cima dela, que eu acho que é mais importante para vocês, tá? Mas, se quiser continuar, deixa eu fazer só a interpretação econômica disso daqui, tudo bem? Então, quem quiser continuar, continua dando play aí. Então, a derivada do preço de equilíbrio com relação a A é maior que zero, isso aí a gente viu. A derivada do preço de equilíbrio com relação a C é maior que zero. A derivada do preço de equilíbrio com relação a B de bola é menor que zero. A derivada do preço de equilíbrio com relação a D é menor do que zero, né? Vamos colocar isso no gráfico? Então, vamos lá. Primeiro, né? Derivada com relação a A é maior que zero. O que é que isso aqui significa? Derivada maior que zero significa que as duas variáveis caminham juntas, tá? Então, se o A sobe, o P barra sobe. Se o A cai, o P barra cai. Derivada de P barra com relação a C ser maior que zero significa que as duas variáveis andam juntas. C sobe, o P barra sobe. C cai, o P barra cai. Derivada do P barra com relação a B ser menor que zero significa que as duas variáveis andam em separado. É o casamento que não deu certo. Cada um vai para um caminho. Se o B sobe, o P barra cai. Se o B cai, o P barra sobe. Mesma coisa aqui. Mas espera aí, faz sentido isso? A parte do economista, quando ele tem um modelo matemático, é descrever a realidade na matemática, é nas equações, é fazer a interpretação das variáveis, é entender se aquele modelo faz sentido.
Aí você foi lá, descreveu uma curva de demanda, uma curva de oferta, calculou o preço de equilíbrio, calculou derivadas parciais, e você falou lá pelas suas contas que se o A subir, o P sobe, o preço de equilíbrio sobe. Mas faz sentido isso? Faz sentido? Vamos lá. Se colocar no gráfico, desculpa o meu gráfico, tá? Esse aqui é um gráfico feito na mão. Eu tenho aqui quantidade e preço, eu tenho a curva de demanda. A curva de demanda, se você lembrar lá, eu não vou chegar nela, aqui está. A menos BP, né? Então, a curva negativamente inclinada, começa no A e tem inclinação de B, né? Negativo. Isso aqui é a curva de demanda. A curva de oferta é o C menos C mais DP. Então, começa lá embaixo, chega a parte positiva e por aí vai. Como vocês viram lá no curso de Introdução à Economia, o preço de equilíbrio é o quê? Quando eu igualo a demanda e a oferta, não é isso? Aí eu vou ter o P barra. Se eu estou mudando o A não depende do P, não é? Então, imagina que fosse 5 menos 10P. Na hora que eu mudei o A, foi para 10 menos 10P, o que eu estou mudando é esse ponto inicial aqui. Ó. Quando o preço é igual a zero, a demanda é A, não é isso? Quando o preço é igual a zero, a demanda é A. Se eu estou aumentando o A, estou indo para essa linha, então minha curva de demanda está fazendo um deslocamento para a direita. Com esse deslocamento para a direita, eu tenho um novo preço de equilíbrio, que é esse P barra linha. E esse novo preço de equilíbrio, eu tenho um preço maior. Vamos pegar só preço, tá? A quantidade a gente não vai, a gente não fez nessa análise aqui, não. Então, a gente vai ter um preço de equilíbrio maior. Ah, Renan, subiu o A, subiu o P barra. É exatamente o que está escrito aqui. E essa é a intuição econômica. Se o A subir, e tem uma interpretação econômica do A, aconselho vocês a verem, nesse texto aqui tem, o preço de equilíbrio sobe. Tá? Então veja como isso é interessante. A matemática que você descreveu no seu modelo, que você achou o preço de equilíbrio, descreveu para você isso daqui, uma realidade. Renan, mas isso não é muito óbvio? Ah, mas se o A subir, realmente sobe, porque você tem uma nova curva de demanda, deslocamento para a direita, pode ser, por exemplo, que saiu uma notícia que comer abacate é extremamente saudável e mais gente quer comprar abacate e vai ter uma subida no A. É verdade, nesse caso aqui é bem simples, mas a ideia aqui é de um modelo simples. Imagina quando o modelo é complicado. Imagina, por exemplo, eu até falei isso na aula de graduação hoje, que eu gravei. Imagina a equação do PIB com 10 variáveis. Você tem o PIB da economia, né, como função de 10 variáveis. Você tem consumo, tributação, taxa de juros, inflação. Tem até variáveis sobrepostas aí, né? Aí eu lhe pergunto, beleza, se aumentar o consumo, aumenta o PIB. Imagina agora um conjunto de equações. O consumo é descrito como PIB, tributação e por aí vai. A tributação é descrita como PIB, taxa de juros e por aí vai. Aí eu lhe pergunto, e se aumentar a taxa de juros, qual o efeito que você vai ter no PIB? Você fala, Renan, isso aí eu sei. Eu fiz o curso de Introdução à Economia, vai ser esse efeito aqui. Legal. E no consumo? Renan, aí depende da equação que eu escrever, depende da economia. E na tributação? Se aumentar a taxa de juros, qual é o efeito que vai ter na tributação? Essa é uma pergunta simples. Espera aí, se aumentar a taxa de juros, as pessoas vão gastar mais com tributação? Vão gastar menos com tributação? Não é simples. Na hora que você colocou essa modelagem matemática, se suas equações estão bem fundamentadas, você tem a intuição econômica de cada equação, você calculou a sua solução, você viu que a solução faz sentido em economia, aí você começa a brincar nisso daí. Então a derivada da tributação com relação à taxa de juros vai ser igual a tanto. Vai ser maior que zero se os parâmetros dessa economia for tanto, vai ser menor que zero se os parâmetros dessa economia for tanto. Tá? Pessoal, de novo, né? Eu até recebi alguns e-mails, eu não estava pensando se eu falava ou não sobre isso, eu acho que assustou vocês. A álgebra linear, eu queria ser um pouco mais corrido mesmo, para a gente conseguir trabalhar mais essa parte de análise, tá? Então, essa aula aqui foi uma revisão matemática para vocês, que eu acho que é extremamente importante para vocês. Próxima aula eu vou falar de integrais, que ainda é revisão, para a gente poder fazer essa abordagem aqui dessa parte de análise, tá? Como eu disse, essa parte de análise aqui eu vou tentar fazer uma abordagem mais prática, tá? Não deixar muito teórico. E aí, bom, os próximos assuntos a gente vai se falando. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima aula. Tchau, tchau.
Cadê?